Fala pessoal que vai lá e faz. Hoje o nosso programa vai estar com duas empreendedoras, duas empresárias que estão se destacando no mercado, que é a Ju Alves e a Ana Carolina Poiker. Nos assistam e voltamos já já para falar de marketing digital e startup no setor da psicologia. Até já! Fala pessoal que vai lá e faz, estamos aqui no Litoral Gaúcho para mais uma edição de verão do nosso programa. E não é porque a gente está na praia que nós vamos deixar de conversar sobre empreendedorismo, negócios, geração de renda e emprego. Estou aqui com a Ana Carolina Poiker, empresária e psicóloga, que trouxe para nós uma inovação neste mercado e vai contar para a gente aí e nos ensinar como ela se reinventou, como que ela conseguiu se sobressair nesse mercado tão competitivo. Ana, é um prazer estar aqui contigo. A satisfação é toda minha. É um momento bem especial e eu acho que espaços como o teu são muito importantes para quem deseja empreender e se inspirar aí na trajetória de tantas pessoas que têm passado por aqui, né? Essa é a intenção do nosso programa, né? Mostrar para as pessoas novos nichos, novos negócios, dar oportunidade e mostrar cases como tu. Ana, conta pra gente como foi, o que é essa inovação que realmente tu trouxe. Até então eu achava que era um atendimento online através de uma plataforma e tu já me desbancou agora há pouco ali nos bastidores, que é bem diferente o produto que vocês inventaram no setor, no ramo da psicologia, né, da medicina. Sim, a minha empresa é a Bitouch, é uma empresa especializada no rastreio do risco psicológico. Então é uma plataforma, a gente tem uma plataforma, a primeira plataforma do Brasil de avaliação psicológica que se chama Avax Psi. Então, assim, tu me perguntou como que eu inovei. Na realidade, eu vim da área acadêmica, eu fiz uma trajetória na área acadêmica, fiz mestrado, doutorado, pós-doutorado na área de neurociências na Universidade Federal. Então, eu tinha muito aguçada, assim, essa questão de trabalho com método, trabalho baseado em dados, e tive a oportunidade, então, de realizar um segundo pós-doutorado na Unicinos, e a Unicinos estava, enfim, inaugurando o seu parque tecnológico, o Tecnocinos, e a Bitouch, então, teve a oportunidade de participar de uma premiação lá que se chamava Prêmio Roser, e eu e os meus sócios, né, que é a Cibele Faller, que também é psicóloga, pesquisadora, e o Felipe, que é engenheiro de software, tivemos então contato com esse universo do empreendedorismo. Então até então eu só tinha essa bagagem da vida acadêmica, que muitas vezes te ensina a produzir conhecimento, mas por outro lado é um conhecimento que fica fechado dentro da universidade, e com toda essa influência aí de todas as teorias a respeito de empreendedorismo, e estando num hub de inovação, isso foi muito importante para que a gente conseguisse consolidar o nosso negócio. E todos vocês, todos os sócios, são três sócios? Três sócios. Todos vocês têm essa veia empreendedora ou não? Na realidade, assim, eu costumo dizer que a gente tem características bastante complementares, né? Então, eu sou uma pessoa que, do ponto de vista técnico, eu sou muito rigorosa. Então, assim, isso veio com toda essa bagagem aí, né, da acadêmica, enfim. E isso tem muito fit com a característica da minha sócia, da Cibele. A Cibele é uma grande investidora, ela é uma pessoa que ela não tem tanto esse lado comercial que eu tenho, mas por outro lado ela tem uma visão de negócio que é muito bacana, né, de investimentos. E o Felipe, ele é um talento na área dele.
desenvolvimento. Então é um cara que trabalha com metodologias ágeis, ele tem uma equipe bastante ágil e eu acho que isso é um diferencial também para o nosso negócio. Então, casou tudo, né? Casou tudo. A técnica, vamos dizer, né? A pessoa que tá ali para fazer toda essa parte técnica, a tua sócia na parte financeira e o Felipe no desenvolvimento. E conta para mim como que é realmente essa avaliação que esse software... É um software ou é um aplicativo? É um software, é uma plataforma responsiva, que ela possui um protocolo. Na realidade, assim, a área da avaliação psicológica ela é bastante nichada. Tu já deve ter feito teste psicológico em diversas oportunidades da tua vida, assim, para tirar a carteira de motorista ou para o porte de arma, enfim, tem vários segmentos. E a gente escolheu posicionar o nosso negócio, embora a nossa plataforma ela permita esses diversos tipos de avaliação para esses diversos segmentos. A gente escolheu abordar o B2B com um tipo de avaliação psicológica específica que é para a indústria, se chama avaliação psicossocial. Então a nossa plataforma ela possui um protocolo de avaliação de risco psicossocial. O que é isso? Ambientes confinados, altura, por exemplo, negócios que tenham trabalhadores em ambientes de risco. O Ministério do Trabalho e Emprego obriga que o empregador realize avaliações periódicas de seus colaboradores para garantir, né, a segurança psicológica. Acaba sendo uma avaliação à distância daí. Isso foi uma inovação que a gente acabou até implementando em função da pandemia. Vai no psicólogo, vai na terapia ou vai no psiquiatra, sempre foi realmente B2B, né? E agora faz a avaliação sem menos ver a pessoa. Não, na realidade a plataforma ela permite o envio de link do protocolo de avaliação, né? Então a plataforma, a partir dessas respostas, o software tem algoritmos, né, que contribuem para os insights do profissional, do psicólogo que vai dar a definição, enfim, daquela avaliação. Então, assim, a plataforma ela permite o envio de link, essa avaliação remota, e ela também, essa foi uma inovação que a gente realizou na pandemia, a plataforma possui teleatendimento. Então, dentro do próprio ambiente da Avax, é possível realizar o atendimento à distância, assim, mediado pelo profissional. Então a plataforma vai identificar ali o grau de risco. Exatamente. E dependendo do caso, vai fazer uma avaliação ou à distância ou pessoal, ou se a pessoa tá tranquilo, nem faz nada, é isso? Exatamente. Então, assim, a gente acabou, né? Esse ano foi um ano assim que determinou muitas mudanças, né? Não só no comportamento das pessoas, mas na vida pessoal, laboral, na vida emocional das pessoas, né? Então, mais do que nunca, as questões de saúde mental, elas ganharam muita força e isso fez com que a gente expandisse o nosso negócio também para o atendimento psicológico remoto. Então, o atendimento psicológico remoto, ele ganha força nesse contexto da pandemia, mas também revela o quanto que ele permite o acesso a populações que antes não teriam condição de fazer um tratamento. Quanto tempo leva uma avaliação vamos dizer, desse psicólogo robô? Na verdade, esse é um cuidado que a gente tem que ter, né? Antes nós estávamos conversando a esse respeito do quanto que o negócio ele ainda é mais desafiador por ser inovação em psicologia, né? Então, há muito tempo a medicina ela já aceita a ideia de trabalhar com robôs, né? Na cirurgia ou para determinar um diagnóstico mais preciso, né? E o psicólogo ele ainda tem uma fobia de tecnologia. Ele tem, por trabalhar com a singularidade, por trabalhar, né, com essa questão do ser humano, né, o psicólogo ele fica muito apreensivo com a ideia de que ele vai ser substituído por um robô. Então, assim,
esse é um momento muito oportuno para que a gente esclareça que de nenhuma maneira, né, a VAX ela vai substituir o trabalho do psicólogo. Então eu brinco que a gente deseja ser high-tech sem deixar de ser high-touch, né? Então assim, nunca a plataforma vai prescindir do olhar humano, da interpretação clínica. O que ela faz é oferecer insights mais acurados para que esse psicólogo tenha mais segurança no seu diagnóstico. Perfeito, vai ajudar o psicólogo, inclusive, né? Não é para tirar o trabalho do psicólogo, é o contrário, ele vai precisar tecnicamente dar o parecer dele no final, só que já vai fazer um filtro, essa é a realidade. Exatamente, exatamente. Porque pensa, quando um psicólogo, quando a gente vai num médico, o médico faz toda a anamnese, não adianta ele só aferir a tua pressão arterial e considerar que ela está alterada. Ele tem que entender por que ela está alterada. É uma questão emocional, é a tua alimentação, tu teve algum trauma recente que afetou a maneira como tu vem, né, te sentindo, do ponto de vista emocional, tu abusa de álcool. E com o psicólogo é a mesma coisa. Ele tem que deter todas essas informações na sua cabeça. E o que o sistema faz é criar essa linha de raciocínio para que ele esteja bem orientado, né, para naquele contexto fazer uma avaliação precisa. Então a VAX permite uma avaliação clínica para aquele psicólogo que tem uma atividade clínica, neuropsicológica, ou avaliação, como eu havia dito, para o porte de arma. Então são vários contextos. Mas hoje o negócio da Bitouch é levar esse rastreio até o ambiente corporativo. Tu acha que essa avaliação, vamos dizer, remota, ou não sei como expressar bem, né? Mas pro porte de arma, tu acha que funcionaria se a distância nesse formato ou não? Não, na realidade a gente tem falado, até recentemente eu contribuí aí com o meu grupo, eu participo da Comissão de Avaliação Psicológica do Conselho Regional, né, de Psicologia, e a gente produziu uma cartilha para subsidiar a prática dos colegas nesse contexto da pandemia, porque dúvidas como essa surgiram, né, do tipo, bom, eu estou isolado socialmente, eu preciso trabalhar, e como que eu vou conduzir uma avaliação psicológica num contexto remoto? Então, assim, tem determinadas situações que não dá para fazer totalmente à distância essa avaliação ainda, né? Porque especificamente no contexto do porte à arma, são exigidos testes projetivos, que a gente chama, são aqueles testes de desenho ou de expressão gráfica. É um psicotécnico que chamam ou não? A ideia da avaliação psicológica tem um contexto que é classificado como psicotécnico, né? Que são essas avaliações em que se avalia o desempenho cognitivo ou a personalidade daquele indivíduo, né? Essa que eu estava te falando, que hoje é o nosso principal foco de negócio, ela se destina ao ambiente corporativo. Então, assim, no passado eu diria 2 anos atrás, o nosso principal relacionamento era com as áreas de saúde e segurança ocupacional das empresas. Por quê? Porque essa área ela tem no seu radar o interesse pelo risco, ele quer mitigar o risco físico, químico, ergonômico, mas geralmente o psicológico não está nesse mapa. Então a gente ia lá e mostrava, olha, além de ser uma exigência legal, né, do Ministério do Trabalho e Emprego, tu ainda tem a possibilidade de coibir, de ter um plano de gestão desse risco psicológico que precede os demais. O que adianta tu garantir que aquela corda ela tenha especificação para o peso, ou o EPI está adequado para içar aquele colaborador, né, em altura, mas ele quer se atirar lá de cima, ele está com risco de suicídio. Então, assim, é uma reflexão que a gente precisa fazer. É verdade, é verdade. E tem diversos setores, na verdade, que necessitaria disso aí. É uma inovação de fato, né? E como vocês rentabilizam isso hoje? Como que se tornou um negócio de fato? Justamente por isso, né? As empresas atentas a essa necessidade
né, ela busca metodologias que garantam a aferição e a gestão desse risco. Então não adianta eu só cumprir a lei, lá fiz avaliação psicológica, mas eu não crio uma rastreabilidade desse risco. Porque hoje eu posso estar bem e amanhã eu ter um evento, eu sofrer, né? Agora, a própria questão da pandemia representou risco para quantas pessoas, né? Para muitas pessoas. O próprio teletrabalho emergiu como um risco psicológico. Né, as pessoas terem que ficar hiperconectadas, essa falta de fronteiras entre o pessoal e o laboral, né, tudo isso gera impacto psicológico e foi um risco que emergiu. Então, assim, a avaliação psicológica ela deve ser feita de maneira sistemática para criar essa rastreabilidade. E diferente de um laudo que tu engaveta, a AVAX permite... A AVAX permite consolidar essa informação e criar um lake, né? Criar um data lake para que esse gestor tome decisões baseadas nos dados populacionais daquela empresa. Excelente, Ana, excelente. A gente vai para o nosso intervalo comercial e voltamos já, que essa história tá demais, gente, essa inovação aí que a Ana e todos os seus sócios criaram. E a gente vai estar falando mais um pouquinho aí de, vamos falar que é uma startup do mercado da psicologia, isso aí. Voltamos já. Voltamos no nosso intervalo aqui com a Ana Carolina Poincker, empresária e psicóloga, que está inovando aí com produtos de psicologia. Todos nós, né, vou no psicólogo, temos que fazer uma avaliação, traz o psicólogo para a empresa. Eu, por exemplo, tenho psicólogo lá na empresa. E agora a Ana desenvolveu, junto com seus sócios, um produto que é uma avaliação, na verdade... Ana, me explica melhor como que é de novo essa avaliação para o nosso público entender. Ela é uma avaliação à distância, é isso, né? Pode ser remota e pode ser presencial e pode ser híbrida, ou seja, presencial e à distância. Então, parte presencial, parte à distância. Mas tu estava me explicando... Não é uma regra ser de maneira remota, porque tem contextos que exigem, né, que alguns testes, enfim, sejam feitos de maneira presencial. Mas a Ana estava me explicando que, na verdade, acaba guardando todo um histórico, inclusive, né? Exato. Que hoje tu vai no psicólogo convencional ou vai no psicólogo na empresa, eles engavetam ali o teu laudo e pronto, como qualquer empresa. E agora não, vai fazer toda uma sequência e já vai ter todo um trabalho realizado em cima do que tu necessita ou da tua avaliação de risco. Chegou no ponto nevrálgico, assim, de onde surgiu, porque sempre o empreendedor, ele tem uma inquietação, né? E essa era uma das minhas principais inquietações, era o fato do psicólogo fazer um trabalho aprofundado, um trabalho de investigação técnica maravilhoso, assim, e trabalhoso realmente, né? Porque requer, assim, muitos detalhes, aplicação de testes, integração de resultados para testar as hipóteses, né? E todo aquele trabalho, o que acontecia ao final desse processo da avaliação psicológica? O laudo era engavetado. E eu pensava, nossa, uma informação valiosa dessa, né, engavetada. E daí eu li a respeito, veja as relações, a respeito do sucesso daquela série do Netflix House of Cards. E eu descobri, vou contar para os teus telespectadores, não sei se todos sabem, que o House of Cards foi aquele sucesso de audiência e não foi simplesmente a ideia de um produtor genial, de um diretor espetacular. Eles consolidaram dados a respeito, né, dos telespectadores ou dos consumidores lá do Netflix por 10 anos. Então foi essa base de dados, foi esse lago de dados aí que a gente diz data lake, que determinou que eles tivessem
certeza de quem era o ator preferido, o gênero preferido, né, para garantir o sucesso daquilo. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? No momento que a gente consegue consolidar dados em meio digital, a possibilidade de acompanhar esses dados ao longo do tempo, né, e de rastrear o risco psicológico de fato, ela se amplia muito, porque a gente gera essa possibilidade de predizer cenários futuros. E esse que é o grande valor da tecnologia. Então a tecnologia permite isso. Hoje, quando a gente pega um Waze, hoje para eu chegar até aqui, né, vim guiada por satélite, né, essa precisão na rota, ela tem a ver, né, com esse aparato tecnológico que consolida dados em meio digital. E vejam, né, a gente estava falando desse receio da tecnologia substituir o trabalho do psicólogo, e a reflexão que eu gosto de usar é exatamente a respeito do Waze, que a tecnologia sem a colaboração humana, ela não tem valor. Exato. Então, assim, se os usuários não tivessem ali dizendo qual é a rota mais rápida, aonde que tem obstáculo no caminho, né, aquele aplicativo ele não ia ter valor. Então a mesma coisa é com a VaxPsi, com essa plataforma. E quando é avaliado assim, que é de extremo risco, por exemplo, como que vocês chegam nesse ponto? Na realidade, o que a gente faz é determinar, a partir desses estratos de risco, planos de ação e linhas de cuidado. Então, dependendo, assim, se eu vou atender um cliente que é uma empresa, ele pode já ter um convênio com atendimento psicológico, né? Ou ele pode contratar a própria Bitouch para fornecer o atendimento psicológico desses colaboradores, né? Mas nem sempre isso é um mito para a gente fazer. Para lidar com o risco psicológico, a gente precisa de tratamento no sentido, porque as pessoas atrelam a saúde mental, na realidade é doença mental. A gente fala em saúde, mas fala de doenças. É a depressão, é a ansiedade, e esquece que o apoio psicológico ele pode vir para que a pessoa desenvolva competências socioemocionais, não só tratar doenças. Então, assim, o Cristiano Ronaldo é hábil no seu esporte, ainda assim ele treina muito. E a mesma coisa, se eu desejo desenvolver competências socioemocionais, ser mais assertivo em relação às minhas emoções, a como eu regulo as minhas emoções, eu posso ter um trabalho junto a um psicólogo para isso. Então, não necessariamente orientado para um tratamento com medicação, né? Então, assim, depende. Às vezes, um risco, né, ele não quer dizer somente a doença, né? Mas uma pessoa que não tem uma capacidade, por exemplo, de tolerar a frustração, de gerenciar a sua raiva, né? Ela pode requerer um trabalho bem específico naquele âmbito. E hoje, pós-pandemia, vamos dizer, pós não, né? A gente vive uma pandemia ainda, mas nota-se que com as vacinas todas as pessoas já deram mais uma relaxada, vamos dizer assim. O que vocês mais diagnosticaram? Nós, desde o início da pandemia, nós estamos realizando um trabalho junto à Caixa dos Advogados da OAB de São Paulo. É a maior entidade de classe do país, né? Eles contam com 280 mil associados, então a gente acabou tendo uma base aí de atendimentos bem expressivas, né, que já superou 2.000 consultas, né, de teleatendimento psicológico dos advogados. E o que a gente viu assim foi uma prevalência bastante alta de transtornos de ansiedade, né? Então as pessoas mais ansiosas em virtude desse cenário de tanta incerteza. Então, assim, naturalmente a gente já precisa lidar com a incerteza. Mas por ficar trancado ou por preocupação com grana? Preocupação financeira, preocupação com adoecimento ou risco de que algum familiar ou ente querido adoecesse, preocupação relacionada ao futuro. Então, assim, o que vai ser? Vai ter vacina? Não vai ter vacina? Então, a questão da alta carga que o teletrabalho gerou,
né? Porque as pessoas tiveram que conciliar a sua vida doméstica, familiar, home office agora. Um home office que na realidade não era, né, João? O home office era trabalhar em casa, porque ninguém estava preparado com uma estrutura apropriada para trabalhar nesse contexto. Então, assim, embora essa tendência venha forte do trabalho anywhere, como a gente está fazendo hoje, né, a pandemia chegou de maneira abrupta. Então, as pessoas de uma hora para outra tiveram que trabalhar num contexto que não estava preparado para aquilo. Então, era filho passando, era o gato no colo, né? Era ter que lidar com as demandas domésticas. Então, tudo isso gerou muito estresse, né? Com certeza, né? Só que a gente aprendeu, né? O tal novo normal que falam. O que é para ti o novo normal? O novo normal, para mim, fica um recadinho aqui para os psicólogos, né, também. Assim, a gente deve admitir, né, e eu sou uma pessoa otimista, assim, eu gosto também de tirar lições dos momentos difíceis, né, eu acho que a grande lição foi que nos tornamos físicos e digitais. Então, somos fidígitas, né? Não dá mais para ficar olhando para o passado com vontade que as coisas sejam como elas eram antes, porque é como se a gente tivesse dormido e acordado 30 anos mais adiante. À frente, né? Então, assim, eu acho que as nossas relações se tornaram físicas e digitais, e aqueles profissionais que não estiverem habilitados, empreendedores, né, habilitados para terem produtos digitais com potencial de escala, né, nesse âmbito, eles vão ficar para trás. Então, assim, aquele psicólogo que está com saudade do seu consultório ou com uma ideia de que a avaliação psicológica tem que ser para sempre no lápis e papel, né, certamente, se ele não se adaptar rapidamente, ele vai sair do mercado. Eu acredito, né? Eu acredito. Inovação é tudo, né, hoje. Então, vocês realmente conseguiram chegar aí numa trajetória de sucesso e principalmente agora com esse produto. A monetização dele hoje, como que vocês vendem esse sistema, vendem esse produto, como que vocês remuneram com isso hoje? Sim, a gente desenvolve então o nosso principal produto, que é o mapeamento de risco, especialmente no contexto da indústria, porque há uma legislação, como eu havia dito, que obriga esse tipo de avaliação, especialmente os segmentos da indústria, né? O que a gente realiza são trabalhos no qual a empresa ela vai pagar um FII mensal para ter esse acompanhamento de dados ao longo do tempo. Independente do número de pessoas? Na realidade, a monetização ela varia de acordo com o porte da empresa, com o número de vidas que vão ser avaliadas, né? E a gente tem um modelo também, que é o B2C, que é a plataforma disponível para o psicólogo. Então, o psicólogo que deseja ter uma prática, né, inovadora, digital, ele pode dispor dessa ferramenta, que é a primeira do país, né? Então, ela possui também integração com a plataforma de testes da Vetor Editora, que é a maior editora de testes do país, né, com a VOL. Então, o psicólogo pode, inclusive, integrar testes da VOL na sua avaliação, né, para produzir o seu trabalho, e não só o trabalho de avaliação psicológica. A Vax permite também que o psicólogo tenha uma atividade clínica, ela tem sala de teleatendimento, com criptografia de ponta a ponta. Então, é todo um ambiente que é aliado do psicólogo para uma prática mais assertiva, mais precisa e mais inovadora. Nossa, Ana, só tenho que te parabenizar, agradecer pela tua presença, dizer que realmente vocês, além de psicólogos, são empreendedores natos, dá para dizer, porque botaram a cara aí a bater no mercado, porque realmente a crítica deve ser grande, mas é isso aí. Muito obrigado pela tua presença. A satisfação é toda minha, eu quero agradecer demais ao convite, né, e dizer que eu torço muito e tenho trabalhado aí com muito afinco junto com os meus sócios para que a psicologia progrida, né? E por mais que a tecnologia avance, a gente sempre vai precisar do contato humano, do olhar humano e de quem entenda muito bem de ser humano, né? E a tecnologia está aí para apoiar o trabalho de todos esses profissionais. É isso aí.
gente vai para o nosso intervalo comercial, voltamos já já com a Ju Alves. Vocês têm que conhecer a Ju Alves. Em seguida aí com vocês novamente. Até já! Voltamos no nosso intervalo comercial, agora com a querida Ju Alves, empresária, empreendedora. A função da Ju, na verdade, é cuidar de pessoas, cuidar de imagem das pessoas, da imagem das pessoas, redes sociais, não é isso, Ju? É isso aí, Matheus, um pouquinho de tudo, né? Eu brinco que assim, o que a gente não resolve é exceção mesmo. É um prazerzão estar aqui contigo, Ju, seja bem-vinda. Muito obrigada, para mim é uma alegria imensa poder estar contigo aqui hoje, conhecendo essa equipe maravilhosa, conversando com a tua audiência, que eu sei que é super fiel e leal. E, bom, estamos aqui para isso. Estamos aqui para isso, para contar um pouquinho o que a Ju faz, né? A Ju empreende, na verdade, na parte de redes sociais, né? Mas a Ju, na verdade, ela tem uma agência que trabalha na imagem, né, das pessoas, das empresas, dos negócios. Conta um pouquinho para nós aí, Ju. Bom, com certeza. Então, eu sou jornalista por formação, né? Muita gente me conhece da época em que eu atuei em veículo, né? Eu trabalhei no grupo RBS e hoje em dia, então, eu tenho uma agência de marketing. A nossa principal especialidade é o branded content e o personal branding, então, que é a construção de marcas pessoais de alto impacto, né? Hoje em dia, a gente sabe, né, que um empresário, um empreendedor, um líder que se propõe a deixar um impacto no mundo, um impacto relevante, ele precisa ser capaz de engajar muitas pessoas, né, não somente a equipe dele. Então, a gente está aí hoje com a internet, com as redes sociais, com essas super ferramentas, né, que tem essa capacidade de exponenciar negócios, oportunidades, abrir portas, e isso realmente é um universo que me encanta muito. E Ju, quem são as pessoas que te procuram? Por exemplo, quando tu fala que para engajar, para um líder se tornar com alto impacto, por quê? Então, a maioria das pessoas hoje em dia, né, tem esse desejo, já enxergou, em muitos casos, a seguinte situação. Se viu tendo muito know-how, muito conhecimento em uma área específica e percebeu que pessoas que não tinham a mesma bagagem que ela, mas que estavam bem posicionadas na internet, conseguiam melhores resultados no seu negócio. Então isso começou assim uma onda realmente muito crescente. Isso começou com a onda dos IPOs, né, dos IPOs, as empresas querendo entrar na bolsa de valores. Essa foi uma forma que os CEOs encontraram de valorar mais as suas marcas. Então eu tenho a pretensão de colocar um dia até minha empresa na bolsa de valores brasileira. Como é que eu faço para captar mais investidores? Como é que eu faço para minha empresa ser mais atrativa? O que o Eike fazia alguns anos atrás? Muito parecido. O Eike Batista, inclusive, é uma marca, né, de sucesso, é uma marca que, claro, hoje ele independente das crises de imagem, ainda continua sendo uma grande marca, né? Exatamente, não tem quem não conheça o nome dele, né? E essa questão toda, ele foi durante muitos anos, as pessoas acreditaram que ele era o homem mais rico do Brasil, né? Então, quantas portas isso não abre, né? Quantas oportunidades esse empresário não recebeu por causa dessa história, né? Os X nas empresas, de multiplicação. Exatamente. Então, o problema, né, na questão dele é que a gente depois veio a saber que nem todas as informações eram verdadeiras. E é isso, então, a gente teve um problema de credibilidade naquilo que ele fala. Isso colocou em risco, em xeque todo o resto. E como gerenciar isso no teu caso? Porque é exatamente isso que tu faz, né? Sim. Mas nesse caso do Eike Batista, seria uma gestão de crise? Sim, com certeza. Esse é um tipo de gestão de crise e é muito delicado, né? Até bacana usar o caso dele, né? Eu acho que mais importante, isso é um princípio que a gente aprende muito da escola do jornalismo também, é que a gente tem que lidar com a verdade, né? Porque a verdade, ela vai nos acompanhar. Depois que a gente coloca uma mentira, ou que a gente está lidando com ela, isso nos persegue ao longo de toda a vida, a gente vai ter que continuar mentindo. Então, num caso, quando a gente tem um problema, uma realidade, ou uma falha, ou um acidente, não importa a razão. O primeiro passo a ser tomado é sempre lidar com os fatos, né? Olha, errei, erramos. Foi o que o Grupo Carrefour fez há pouco tempo atrás? Olha, eu acredito que sim.
assim, é um pouco o caso do Carrefour, né? Quando teve um assassinato dentro da loja aqui em Porto Alegre. Da vida enfim. negra que se perdeu e deu todo... acabou queimando a marca do supermercado em razão de tudo isso que aconteceu. E eles foram para a televisão, na verdade, e assumiram um erro, né? Inclusive custou milhões e milhões de reais para a marca isso. Eles foram lá e assumiram. É essa a postura correta de uma empresa que passa por um momento de crise nesse sentido? Sem dúvida, porque em 2021 e daqui para frente isso vai só crescer, né? O público, né? A nossa audiência, o nosso consumidor, ele não é tão mais facilmente enganado como era na era pré-internet, né? Nos anos 90, quando a gente queria fazer uma grande campanha, o que a gente fazia? A gente investia num comercial, fazia um merchandising, um filme, pegava a Xuxa como garota propaganda e acontecia o nosso produto ou o nosso serviço, né? Hoje em dia, as pessoas, elas escolhem se relacionar, escolhem fazer negócios com pessoas que elas sabem que podem confiar. E essa é uma relação que ela se dá diretamente entre pessoas físicas, isso pode acontecer entre um profissional liberal que eu contrato, ou também da grande instituição da qual eu sou cliente. Então, um grande supermercado, uma grande indústria de varejo, a gente pode também ter o mesmo tipo de relação, né? O cliente escolhe, não, eu vou colocar esse dinheiro aqui dentro de uma empresa que é irresponsável, que mente, que não se assume, ou eu vou comprar desse aqui, que eu sei que é um cara que é batalhador, que assume seus erros, que tem um diálogo comigo de verdade. Então, essa é uma relação muito bacana da gente questionar e entender. Muito bom, muito bom. E se tratando de pessoas, né? São pessoas mais vaidosas que procuram esse tipo de trabalho porque que querem aparecer na internet ou realmente para divulgar o seu trabalho e deixar algum legado? Não, realmente a gente hoje em dia tem um filtro, né? A agência, a gente já tem esse know-how de perceber, né, qual é a intenção daquela pessoa quando ela está fazendo essa contratação. Eu sempre falo que existem dois tipos de pessoas que sentam na minha mesa, né, na minha frente. As que querem aparecer por aparecer, porque elas têm um ego inflado e elas querem ficar de lindas, né, bem na foto, e as que realmente têm um propósito, né? Hoje em dia a gente está atrás de quem tem propósito, não porque a gente, enfim, não só pelos nossos valores, né, mas principalmente porque esses são os projetos que dão certo. Então, sempre que a gente começa a escutar algum futuro cliente, um prospect, o discurso dele, né, precisa estar muito bem embasado para fazer sentido, porque se a gente não acredita naquela pessoa, dificilmente alguma audiência vai comprar aquela história, né? E é o tipo de coisa que a gente não consegue fabricar, porque a gente, né, não consegue sustentar uma mentira ao longo de uma vida inteira. A gente fala aí do Big Brother, enfim, esse programa que está super em evidência, as pessoas estão falando muito sobre ele, porque é impossível tu manter um personagem ao longo de 3 meses sendo vigiado, né? E esse trabalho de marca pessoal é muito parecido, né, nas redes sociais. Não adianta a gente ter uma imagem imaculada, perfeita, livre de erros, né, nas redes sociais, se na nossa vida, né, como ser humano, é natural, a gente vai ter falhas, a gente vai ter, né, enfim, somos todos humanos. Então, é muito importante essa expectativa estar bem alinhada. E Ju, me conta assim, que dica tu daria para as pessoas que estão começando um negócio, querem consolidar uma marca e, na verdade, estão naquela dúvida de empreender. Já começa pela dúvida de empreender. Mas hoje, praticamente toda marca é internet, né? Então, que dica tu daria para essa pessoa que quer consolidar uma marca e está começando do zero, que não tem grana? Bom, muito interessante essa pergunta. Eu acho que eu, né, como empreendedora, como empresária, sei que o caminho do empreendedorismo, ele é um caminho que é muito desafiador, né? A gente realmente é colocado à prova a todo momento, mas ele é muito satisfatório quando a gente acerta, né? Essa é uma sensação, assim, que realmente é daquelas que nos preenche. E eu acredito que hoje em dia um plano 3G, um bom celular, né, ele já pode ser a matriz, né, a base de uma boa agência de marketing. Eu sempre falo para os meus clientes que você é a sua agência de marketing, você é a melhor agência de marketing. Então, claro, é sempre importante a gente ter também, né, alguém para te aconselhar, para te assessorar, para te direcionar, né, mas nós somos hoje nossos embaixadores, né? Então, eu acho que disciplina, né, ter isso em mente, saber que
Marca pessoal tem essa super vantagem porque ela engaja muito mais do que uma logo, do que um CNPJ, por esse motivo, das pessoas quererem fazer negócios com pessoas que elas podem confiar. Tu acha que isso está cada vez mais acontecendo, tá mudando novamente essa teoria? Porque numa época se desvinculava muito a pessoa da empresa, né? E hoje parece que está voltando isso, as pessoas querem saber quem tu é, porque eu quero saber quem tu é, eu vou no Google, coloco o teu nome, né? Então, realmente isso está acontecendo? Acho que é só a gente analisar um pouco o nosso comportamento. Eu sou uma pessoa que eu não marco consulta médica com quem eu não conheço, com quem eu não sei o rosto, se eu não sei como é que aquele médico como é que ele é em relação à família, porque eu não quero, eu como consumidora, não quero me relacionar, ter relações comerciais com pessoas com quem eu não posso me sentir minimamente à vontade. Então essa dinâmica de joga no Google, pesquisa no @ do Instagram, ela se dá em todas as relações que a gente tem comerciais, né? Então se a gente percebe, putz, essa é uma pessoa que tem um lifestyle, que frequenta lugares, que tem pessoas, né, conexões semelhantes às minhas, essa relação ela já está muito mais pronta para evoluir, né, e para dar certo, do que um mero estranho, uma pessoa que eu nunca ouvi falar, que não tem foto, tem um perfil fechado, uma foto aleatória, né, um profissional que não se apresenta como um profissional. Tu falou um negócio que eu tenho dúvida. Vai. Essa questão do perfil fechado, por que tu acha que o perfil fechado, tu acha que ele já bloqueia mais? Tipo, qual a tua sensação e teu feeling em razão de tu estar dentro desse negócio e saber um perfil aberto, perfil fechado, por exemplo? Bom, no marketing, assim como em várias outras áreas, né, de atuação, a gente não tem respostas prontas e fixas e estáticas, né? Isso varia muito do propósito de cada pessoa, de cada empresa. Pensando assim, um empreendedor que está iniciando a sua jornada, eu acredito que essa seja uma maneira muito mais viável, né, barata, muito mais razoável de se começar um marketing trabalhando a sua marca pessoal, trabalhando conteúdos autorais, se posicionando como um bom profissional na sua rede própria, né? Porque a gente sabe, tem centenas de estudos que provam que os nossos primeiros clientes, eles acontecem já dentro do nosso núcleo ativo de relacionamentos. Então comecei um negócio, independente de qual setor seja. O primeiro cliente vai ser a mãe indica para a amiga da amiga indica para, né, para uma terceira pessoa, e aí sim a gente consegue começar pelo menos a ter um negócio que se inicia, né? Então, é óbvio que isso não se aplica a 100% dos casos, né? Tem setores em que isso não é necessário, mas para prestação de serviços, gestores de empresa, a gente sempre recomenda que o perfil seja aberto, né? Para ter justamente essa transparência. A palavra da vez é muito essa, transparência. Muito bom, Ju. Que aula que tu tá me dando aqui. Muito bom. Pessoal, nós vamos para o nosso intervalo comercial. Vamos voltar já com a Ju Alves, que está me ensinando muito aqui sobre marketing digital, posicionamento de marca e de imagem. Não percam, fiquem conosco. Até já! E voltamos aqui com a Ju Alves, que está aqui no Litoral Gaúcho comigo, no Vai Lá e Faz Verão, que obviamente, né, eu joguei os pés pros ares, vamos dizer assim, e a equipe da RDC veio aqui no Refúgio Del Rio e nos cedeu esse espaço maravilhoso para, ao mesmo tempo de estarmos desfrutando no verão, não deixar de falar de empreendedorismo, geração de renda e emprego. Ju, continua aqui comigo que tá maravilhoso o papo, tô só aprendendo. Que bacana. Bom, eu acho que esse assunto ele é tão interessante porque ele realmente se aplica, né, João, a empresários ou empreendedores ou aspirantes a, né, a ter algum tipo de negócio de qualquer tamanho, né? Então a gente pode estar começando, tem uma renda bem baixinha e tá pensando, daqui a 2 anos eu quero ter o meu negócio próprio, né? Ou não, hoje eu tô consolidado, meu negócio já roda sozinho, mas eu sou uma pessoa que tem, né, sede por mais, né? Eu quero mostrar para o mundo e quero, né, fazer mais.
Então, esse assunto, né, marca pessoal e marketing digital tem tudo a ver. E qual é a rede hoje que tu diria assim, o cara que tá começando? Vai pro Face, vai pro Insta, vai pro LinkedIn, pra onde que vai? Isso também depende muito, né, de cada caso. A gente sabe que a rede mais utilizada hoje, né, entre os brasileiros, assim, entre 25 e 45 anos, ainda é o Instagram, né? Mas tem um lado bom, que é bom, tá todo mundo ali. O lado ruim é que tá hiperpopulado já, né? Tem muita gente produzindo conteúdo super relevante. Então, se é uma pessoa que produz artigos, que produz serviços ou produtos para empresas, o LinkedIn é uma ótima solução, né? Tu tem que estar ali lidando com pessoas de mercado, mostrando o que tu faz, gerando networking no LinkedIn. Se tu tem um perfil um pouquinho mais descolado, uma pessoa que é mais desinibida, talvez seja bacana entrar no TikTok, né? Gravar esses vídeos mais de entretenimento para apresentar a tua pessoa e a tua solução. Minha filha adora esse TikTok. Exatamente, então tem tudo isso também, tem a ver com o público, né? Qual o público que a gente quer atingir? Se é menos de 22 anos, vai pro TikTok. Vocês veem, né, como as coisas são distintas e às vezes a gente vai segue o plano errado, que nem diria uma amiga minha, a Júlia, lá do Sushito. Beijão pra vocês, amo o sushi de vocês são maravilhosos. E a Júlia que fala muito, segue o plano ou não cumpriu o plano. Não, e o pessoal do Sushito Experience tá de parabéns, realmente se tornou aí uma das casas mais importantes e bacanas, né, do sul do país. Realmente é impressionante a qualidade, estão de parabéns. E eles que são, e não é merchan, né, é um merchan porque são meus amigos, né, que eu amo eles e são pessoas que realmente vão lá e fazem, a Júlia e o Jean, eles estão dentro do negócio. É o que eu digo, eu vou no Sushito, eles não estão lá, parece que não é a mesma casa. É maravilhoso a presença deles, a qualidade do produto. Tive a honra de estar com eles em Camboriú nesse final de semana. Pessoas que querem voar, crescer, pensam Santa Catarina, pensam São Paulo, pensam Califórnia. Então, realmente eles vão conseguir chegar lá porque conseguiram consolidar uma marca, né? E conseguiram botar um produto de qualidade. E eu acho que é por aí, né? Não adianta tu só ter uma propaganda boa ou um merchan bom na internet, mas o produto, a entrega, né? Com certeza absoluta. A gente pode ter o melhor marketing, a melhor equipe, a verba mais robusta da história. Se a gente não tiver qualidade, né? Se a nossa entrega não tiver realmente compatível com o nosso trabalho de marketing, isso acaba gerando até uma experiência negativa para o teu consumidor, ele fica mais frustrado. Então, se a tua entrega não tá 100%, não é uma coisa que, assim, tu te orgulha, né? Tu fica tranquilo de colocar no mercado, segura um pouquinho o investimento de marketing, começa a melhorar a entrega. Quando ela estiver bacana, ela não precisa estar perfeita, pronta, né? Quando ela estiver assim, não, agora eu compraria o meu produto ou o meu serviço. Aí toca, senta não. Como funcionam as questões dos impulsionamentos, por exemplo? O cara tá ali começando o negócio dele, não tem muita grana, mas a gente sabe que é necessário impulsionar, né, para poder divulgar melhor o seu produto. Quanto que tu diria assim para alguém que tô começando uma lanchonete, Legal. Eu preciso divulgar ela. Quanto que tu acha que seria o valor assim que ele teria que separar para impulsionamento nas redes? Tá. A primeira pergunta, eu acho que ela é um pouquinho mais ampla, né? Porque, na verdade, a gente recomenda que quem está começando um negócio separe de 10% a 30% da estimativa de resultado que ela quer ter para colocar em marketing. Eu sei que isso parece muito conservador e a gente sabe que em muitos negócios, ainda mais no Brasil, né, a gente não tem esse planejamento todo, porque o brasileiro ele executa. Ele já sai gastando, montando o negócio para comer no dia seguinte. Exatamente. Tá tudo errado, né? Às vezes até uma questão de necessidade, a pessoa não tem opção. Fiquei desempregado, tenho que começar a ter algum tipo de renda para minha família, né? Então, bom, vou começar um esquema de marmitinha. Eu falo que o esquema de marmitinha, e hoje em dia com delivery, é uma grande oportunidade para uma pessoa que está impedida de trabalhar na rua, né? E assim, a gente trabalha com aquilo que a gente tem. Tem R$30 por dia? Coloca R$30 por dia. Não tem R$30 por dia? Coloca R$10. E assim a gente vai. Mas tem que botar dinheiro em impulsionamento. Olha,
a gente recomenda que sim, né? Porque é uma forma que a gente tem de alcançar novos públicos, mas não é a única forma, né? Com um pouquinho de criatividade, de inovação, né? Se a gente focar bem no conteúdo, pensar em fazer, né, vídeos bem criativos das marmitas, né, dancinhas da equipe, talvez isso viralize, né? Claro que a chance de viralizar não é das maiores, mas existe uma oportunidade. Então, eu acho que é bacana, até nesse cenário do empreendedorismo, a gente falar que o dinheiro, ele é sempre bem-vindo, o dinheiro facilita, o dinheiro, né, te proporciona, né, ter escolhas, né, mais assertivas, mas se a gente tem verba zero, eu sempre penso isso com os meus projetos, se a gente não tivesse nada de dinheiro, se a gente tivesse zero, como é que a gente ia fazer? Bom, a gente ia pensar num vídeo para viralizar, a gente ia fazer uma coreografia, a gente ia tentar de alguma forma, né? Então, é possível. Se a pessoa tá aberta, se ela tá de coração, né, dentro do negócio, a gente consegue, sim. Sem grana, consegue também ir para as redes. Pelo menos começar. E esse é o teu trabalho, né, Ju? Esse é meu trabalho. É uma mentoria que tu faz, vamos dizer assim, uma consultoria. Como que tu considera hoje o negócio da tua agência? Sim, a gente tem hoje alguns produtos diferentes, né? Alguns clientes eu tô diretamente envolvida, eu faço o atendimento, a gente constrói a estratégia, a gente faz um acompanhamento, né, para mensurar resultados, para entender os próximos passos. E a gente também tem alguns serviços, né, para quem está bem começando, pessoas recém-formadas, pessoas que estão começando. E aí a gente tem esse tipo de solução também, né? Mas esse acompanhamento, ele é algo que eu não abro mão, né? Essa conversa mais personalizada com todos os clientes, assim, sem exceção, a gente tem grupos de trabalho, né? Isso permite que a gente tenha conversas e relações e resultados muito melhores. E quem cria essa estratégia? É tu que cria essa estratégia ou é a tua equipe já hoje? Como que vocês fazem? De quem é o martelo? Bom, claro que ainda, né, dentro da empresa, hoje eu faço boa parte das estratégias, né, mas a minha equipe já vem numa maturidade também, as pessoas que estão comigo são excelentes profissionais de mercado, né, e elas, enfim, vêm desenvolvendo e aprendendo e me dando aí realmente muito respaldo em tudo que a gente faz. Então, para conseguir crescer, eu precisei treinar novos talentos, né, a gente precisa confiar nelas. Então, em algumas contas eu estou um pouco mais presente, em outras o meu time está um pouco mais presente. Muito legal, Ju, muito legal. E hoje a tua agência, ela tem um lugar físico ou vocês estão só online? Como é que funciona? Então, até setembro de 2020 a gente tinha, sim, um escritório no Trend ali em Porto Alegre, que é um lugar super bacana e especial, função de trabalho remoto, os clientes não querendo tão assim, fazer tanta questão de reunião presencial. Hoje em dia a gente está, né, fisicamente, quando a gente precisa de alguma reunião presencial, a gente faz na Space W, que também é um cliente da agência, então é uma forma da gente estar presente e prestigiar, é uma espécie de coworking feminino em Porto Alegre. E eu acredito que a comunicação, ela é muito fluida, ela pode acontecer independente, né, do espaço, do ambiente que a gente está. Olha onde a gente está hoje aqui, né? Exatamente. Um lugar maravilhoso aqui no litoral, batendo esse papo sobre empreendedorismo. Ju, muito bom saber que realmente, e eu já ouvi diversas pessoas de marketing digital, conversei desde o início do programa, a gente lançou o programa com diversas agências, pessoas, tanto fora quanto dentro dos estúdios, e realmente a tua visão ela é bem diferenciada de tudo que eu já ouvi. Muito bom, parabéns mesmo. Que bom! E me diz uma coisa, essa questão vamos pegar assim, de algo que dá errado, a gente só falou de coisas boas até agora, né? Mas vamos lá, tu já teve algum problema de fazer alguma postagem e não pegou bem pro teu cliente? Então, esse eu acredito que seja um dos maiores diferenciais também das nossas entregas, né? Absolutamente nada vai ao ar sem o ok do meu cliente, né? Então, a gente sabe, né, que isso é um processo a mais, né? Isso nos demanda mais trabalho, mas a gente opera, né, com ciclos de entrega. Então, a gente vai ter conteúdo quinzenal, vou mandar pro autor, né, pro responsável por aquela conta, ao menos ler e me falar, não, tá ok. Pode fazer. Então a gente realmente nunca teve, isso é uma coisa que me orgulha. Acho que por eu ter essa formação aí no jornalismo, né, a gente preza muito por ser certo, né, por estar nos eixos. Então realmente nunca aconteceu. E vou divulgar aqui para vocês, né? A Ju começa uma parceria com o programa Vai Lá e Faz. Vai estar conosco daqui para frente. Conversamos
durante essas semanas que passaram, e a Ju vai nos ajudar aí a ajudar mais pessoas, na verdade, né? Porque esse é o objetivo do programa. Então, Ju, seja bem-vinda à equipe do programa. Tu é uma profissional excelente. Eu já tinha ouvido falar na Ju Alves e te entrevistando e te conhecendo, e nas reuniões que já fizemos, eu quero te dar as boas-vindas à nossa equipe. Que legal, muito obrigada, Matheus, assim, pela acolhida. Realmente eu me sinto muito honrada de poder fazer parte desse projeto, né, que eu sei que inspira, que eu sei que incentiva, né, muitas pessoas. Eu sei que a nossa caminhada de empreendedor, ela nem sempre são flores, nem sempre é só sucesso. Então a gente precisa realmente tirar essa força, assistir aqui o programa Vai Lá e Faz, pra gente ter essa dose de inspiração, de motivação pra segunda-feira ir lá e fazer tudo de novo. E eu me sinto realmente muito honrada, muito obrigada. E eu agradeço mesmo de coração porque tu ter aceitado esse desafio, vamos dizer, no êxito de nós poder realmente mostrar, ajudar, né, e passar um pouco do nosso conhecimento, e esse teu vasto conhecimento de marketing vai ser muito bom para todos nós. Com certeza. E continue nos assistindo, né, todos os sábados e domingos às 20 horas na RDC TV, canais 24 e 524 da Claronet, e também nas plataformas digitais. Nosso programa está chegando ao fim e, mais uma vez, Ju, muito obrigado a todos vocês que nos assistem. Fiquem com Deus. E na dúvida, vai lá e faz!